Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um Tadel, treinamento avançado de líderes, e quero dar as boas-vindas a vocês, queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre a liderança segundo o espírito de Caleb. Eu creio que você já escutou muitas vezes essa pregação, essa ministração de Josué e Caleb, dos 12 espias, dos relatórios, mas eu quero te convidar, primeiramente, a ler, abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 4, que é uma passagem muito conhecida também, mas eu creio que vale a pena a gente ressaltar mais um pouco a palavra do Senhor, que ela é que tem poder. Que diz assim, Hebreus 4, versículo 12: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Querido, eu quero entrar nesse texto que está lá no livro de Números, capítulo 13. Tem muita coisa boa aqui, mas eu vou fazer um resumo. Nesse momento aqui, o povo de Israel já saiu do Egito, já viu os sinais, as maravilhas, participou lá de todo aquele livramento, dos milagres, das situações difíceis, porém o Senhor sempre dando escape ao seu povo e garantindo a saída, o êxodo, a vitória do povo de Israel. E nesse momento aqui, é um momento que antecipa, é o projeto, um trabalho aqui de espionagem que Moisés inicia para que a terra prometida verdadeiramente fosse alcançada, fosse tomada pelo povo de Israel. E o servo do Senhor Moisés, ele pede para 12 líderes das 12 tribos de Israel, para que eles vão espionar a terra, entrem na terra, veja como ela é. Temos aqui uma listagem do versículo 1 até o versículo 15, de vários nomes, vários líderes dessas tribos, das 12. E no versículo 16 de Números, capítulo 13, versículo 16 diz assim: São esses os homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: Subi ao Neguebe e escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ao mar? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Lá no versículo, vamos pular um pouquinho aí, lá no versículo 25, que é o relato dos espias. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra.
relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Agora preste bem atenção à atitude diferenciada desse homem de Deus. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Amém, querido? Esse capítulo aí foi essencial para a jornada futura do povo de Israel. Baseado nesse relatório negativo dos 10 espias, essa geração ficou impedida de entrar na terra prometida, na terra que o Senhor prometeu. Mas houve aí um homem, houve Calebe. Calebe aqui, eu não estou falando por enquanto de Josué, nós conhecemos muito essa passagem. Josué estava também aí com esse relatório positivo, mas eu quero falar que, estudando mais um pouco, investigando um pouquinho mais, aqui fala que a palavra de Deus, os estudos falam que Josué, na verdade a gente vai ler aqui também, Josué, ele era um pouco mais novo que Calebe. Calebe era mais velho, por isso que ele tomou essa atitude diante dos relatórios negativos dos outros 10 espias. O relatório de Calebe começa no versículo 30, onde nós lemos agora. Só que eu quero ressaltar uma palavra muito importante que ele declarou: subamos animosamente. É uma palavra importante, é uma palavra que nós, mesmo você que não é dirigente de grupo familiar, que você não é líder ainda na casa de Deus, mas você reconhece que nós, muitas das vezes, precisamos de ter um bom ânimo. Animosamente quer dizer bom ânimo. Então, muitas das vezes que você percebe em sua volta, relatórios negativos, pessoas reclamando, pessoas não sendo fiéis às promessas de Deus em suas vidas, você não pode se deixar levar por isso, por esse relatório negativo. E Calebe foi diferente. Lá em Números 14, no capítulo 14, versículo 24, diz assim: o meu servo Calebe, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, você percebe aí que houve uma diferença. Se você for ler também o capítulo 14, vai perceber que aqueles 10 espias e aquela geração, ela não conseguiu entrar. O próprio Senhor Deus fez um juramento que eles não iriam entrar na terra prometida. Mas a Bíblia aqui dá testemunho da fé de Calebe. Em Números 32, versículo 12, também fala sobre a fé de Calebe, colocando-o como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. E vamos ler lá também, no livro de Josué, capítulo 14, que diz assim, versículos 7 e 8.
Josué 14, versículos 7 e 8, diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Queria que você pensasse um pouquinho. Caleb, ele já estava motivado a tomar posse das promessas de Deus para a vida dele e para a sua semente, como nós lemos aqui. E por ele ter tomado essa atitude, se motivado, sentido no coração, animosidade, ele entrou na terra prometida. Ele e a sua semente entraram na terra prometida. No entanto, dando sequência ao versículo, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Queridos, então já quero te falar aqui sobre essas duas palavras: animosamente e perseverança. Ele teve esses dois, ele tomou posse da palavra. Lembramos que nós lemos lá em Hebreus 4:12 que pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, primeiramente, Caleb ele teve que lembrar de toda a trajetória que ele teve lá na saída do Egito. Lembrar da palavra que o próprio Deus deu a Moisés e falou para o povo. Então ele já foi guardando a palavra em seu coração. Ele já foi lembrando das promessas que o Senhor tinha para com aquele povo. E ele guardou no coração. E isso gerou a motivação dentro dele para que ele fosse ousado em falar. Lá no versículo anterior, que a gente leu sobre animosidade. Subamos animosamente. E como lemos agora, em Josué 14, versículo 7 ao 8. Amém, queridos? Então, lembre-se, guardar as promessas de Deus. Deus tem promessas para mim, mas eu tô aí, tô caminhando, mas olha, tenha bom ânimo, lembre-se, comece a procurar lembrar, sabe, trazer a esperança, como diz as Escrituras Sagradas, trazer a lembrança, aliás, tudo aquilo que nos dá, que nos traz esperança. Então lembra-te, no momento em que o Senhor te chamou, do milagre que Ele operou na sua vida, da restauração, porque Ele quer deixar esse mesmo Espírito, o Espírito de Caleb, em nossos corações. Como nós lemos aqui, porque nele houve o outro Espírito e perseverou em seguir-me. Queridos, baseado no que lemos na história lá dos 12 espias, do relatório de Josué e Caleb, e a gente tem falado aqui um pouco mais de Caleb, a própria Escritura relata no Novo Testamento, no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 4, diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado, pastor Anderson, isso foi escrito lá atrás, a minha realidade aqui é diferente. Isso foi lá no Antigo Testamento, lá no livro de Números. Poxa, o que eu posso trazer para a minha vida? O que eu posso correlacionar com a minha vida? Olha aqui o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 15, no Novo Testamento. Porquanto tudo que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, o que nós falamos antes, que Caleb ele tinha um espírito, ele tinha perseverança. E logo em seguida aí, por meio da perseverança e do bom ânimo. Você lembra dessa palavra que nós falamos? Animosidade. Animosamente é a mesma coisa, se você for ver no dicionário, é bom ânimo. Proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. É o que tinha no coração de Caleb e eu quero que esteja também no meu coração e no seu coração, como diz as Escrituras Sagradas, que nós devemos agir dessa forma, com essa intenção, com esse ânimo, para que verdadeiramente tenhamos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, quero te encorajar, quero te relembrar dessas palavras: perseverança, bom ânimo, firmeza na nossa esperança, na esperança em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe, que você se lembre sempre dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus sempre venha te lembrar, me lembrar, nos lembrar dessa palavra que foi ministrada hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.